Vai. Bom, Sim, tá gravando já? sim, sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Não sei que horas o senhor vai estar vendo esse vídeo. A gente vai apresentar o nosso trabalho de algoritmos evolutivos. Meu nome é Vinícius. Eu sou o No, Gabriel, isso, no GitHub tem nossos nomes completos e também o número USP. o número USP. Agora eu vou passar para o Gabriel para ele apresentar o problema. Ou eu que apresento. Eu que apresento, né? Sim. Verdade. Bom, o nosso algoritmo evolutivo, ele se propõe a resolver o problema da mochila, né? Onde tem diversos itens, cada item com um valor e um peso, e nós queremos levar a maior quantidade, nós queremos levar os itens de forma que a soma de todos eles seja tenha o maior valor possível e sem ultrapassar a capacidade da mochila. Nós tivemos essa inspiração por causa desse problema que uma vez nós tivemos que resolver na matéria de Programação programação matemática. matemática, onde a ideia era a mesma, né? Diversos itens, inclusive tirei daqui a descrição, né? Cada um com valor de utilidade, um peso. Nós queremos levar o máximo de itens de forma que a soma dos valores seja máxima, né? E nesse problema, deixa eu achar a parte que ele não pode ser fracionado, que é a parte mais difícil. Aqui, quando os itens não são fracionados, ele acaba sendo mais difícil e nós temos que buscar maximizar essas soluções com as integrais e tudo mais. E a gente resolveu por integral e foi até legalzinho assim. Mas enquanto computeiro, né, a gente sempre quer tentar fazer as coisas com menos, com menos matemática também, né, e mais fácil. E, bom, eu e o Gabriel discutimos e achávamos que essa seria uma aplicação legal para usar os algoritmos evolutivos. Deixa eu voltar para a apresentação. Então, basicamente, esse é o problema que nós estamos propondo a resolver. Tá, então vamos falar das abordagens que nós utilizamos no trabalho. No trabalho a gente usou o elitismo, o torneio de dois, a mutação a gente fez ela variável, para dependendo do momento a gente ou aumenta a mutação ou diminui ela, e também a predação dos indivíduos. E agora a estruturação do problema. Nosso problema a gente criou dois arrays, né? Um pro peso de cada item, com a posição do vetor de genes representando o peso do item respectivo naquela posição, e também um array para os valores desses itens. Daí cada posição ela é referente tanto ao peso quanto para o valor. Próximo passo. Bom, agora para explicar como funciona a estrutura do indivíduo. Cada indivíduo ele vai ter um cromossomo, né, com um genoma. E aí esse genoma ele vai ser um vetor de booleano, respectivo ao ao número de itens. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que estamos demonstrando, são 20 itens. Então, cada indivíduo vai ter um cromossomo com um vetor de tamanho 20, onde cada posição significa um item, assim como nos vetores anteriores, né, de valor e de peso. Só que aqui no cromossomo, como é só booleano, vai ser 0 ou 1. E aí 0 significa que não estamos levando um item, 1 significa que nós estamos levando o item. Agora, para como a gente fez a função de avaliação. Bom, quando a gente vai avaliar um indivíduo, a gente percorre o cromossomo inteiro dele, vendo quanto que vai ser o valor do peso total, né, que o indivíduo vai estar levando, e o valor total, né, que é a soma de todos os valores dos itens. Caso o peso exceda a capacidade máxima da mochila, nós retornamos -1, como fitness do indivíduo. E se o peso máximo da mochila não for excedido, o fitness do indivíduo é exatamente a soma dos valores dos itens que ele está levando. Então, só terá valores, não só inteiros, né, mas em geral valores positivos. E -1 a gente utiliza justamente para saber que é um indivíduo ruim. Um indivíduo que ultrapassou o peso, ou seja, ele não vale, ele é inútil. Isso, porque mesmo que ele esteja levando vários itens muito valiosos, se ultrapassa o peso, não é nem possível levar esses itens, né? Porque Se a ele mochila ultrapassou, estoura. ele não tá levando. Exato. Basicamente isso. Agora as etapas do algoritmo evolutivo.
Primeiro vamos falar das primeiras gerações. A gente dividiu ele nas primeiras gerações e depois no caso médio, que serão as outras. Primeiro a gente utiliza o elitismo e sem predação e com mutação. Por quê? Porque devido à natureza do problema, é difícil a gente achar a primeira combinação de itens que não ultrapassam a capacidade da mochila. A gente fez vários testes e geralmente as primeiras gerações sempre davam todos os indivíduos com valores com fitness -1, porque ele sempre acabava estourando. Era muito raro encontrar um indivíduo que fosse útil logo no começo. Então, para resolver esse problema, a gente, enquanto que a gente não encontra um indivíduo com fitness positivo, a gente escolhe que o melhor indivíduo é aquele que tem o menor peso. E nisso a gente utiliza o elitismo para decidir qual é esse indivíduo. E só para exemplificar o que o Gabriel acabou de falar, antes da gente utilizar essa técnica, a gente só conseguia encontrar um indivíduo bom lá para a geração 200, 300, às vezes demorava 500 gerações para a gente conseguir encontrar um indivíduo que servisse e dali em diante o algoritmo funcionava bem. Quando a gente utilizou essa técnica, que foi a ideia do Gabriel, inclusive, nós passamos a encontrar um indivíduo que fosse viável logo na segunda, terceira geração. Então fez uma grande diferença no nosso código. Daí o caso médio, que é depois que a gente encontrou pelo menos um indivíduo que tenha um fitness positivo, a gente muda a seleção dos indivíduos, o jeito que eles fazem o cruzamento, né? A gente muda do elitismo pro torneio de 2. E com isso a gente também ativa a mutação, quer dizer, a gente ativa a predação e a mutação. Devido à natureza do problema, nós priorizamos por manter a diversidade, pois combinações muito distintas podem atingir bons resultados. E o torneio de 2 foi escolhido por não afetar tanto a diversidade dos indivíduos. E a predação também nos ajuda a manter a diversidade. Agora eu vou explicar sobre como o nosso algoritmo ele lida com o fato de estar preso num pico local. Num pico local, né? Não dá para saber exatamente como é a função, né? Já que são vários itens e tudo mais. Mas se ele está preso, se ele não consegue evoluir a partir de um certo ponto. Bom, se a gente tem um vetor, né, de melhores indivíduos, que a gente armazena 9 gerações. Então a gente está sempre avaliando. Se a gente percebe que faz 5 gerações que o melhor indivíduo ele não está evoluindo, o que a gente faz? Primeiro a gente tenta fazer um ajuste fino no melhor indivíduo. E aí, como que a gente faz isso? Nós trocamos para o elitismo novamente e utilizamos uma mutação decrescente. Então, com isso, a gente junta a população para perto do melhor indivíduo e muta bem pouco ele. Então, a gente procura um indivíduo que seja melhor do que o melhor indivíduo que a gente já tem, com uma pequena diferença ali. Então, ele vai ser muito próximo do melhor indivíduo que a gente já tem, mas vai ter uma diferença muito pouca. Fazendo isso, a gente procura ter um ajuste fino ali, né, nos cromossomos do melhor indivíduo. Agora, o segundo jeito de resolver isso. Essa segunda etapa, ela acontece se a primeira etapa não funcionar. Então, a gente utiliza essa primeira etapa a etapa de fazer uma mutação decrescente, com elitismo, por algumas gerações. Se a gente vê que não está surtindo efeito, que o ajuste fino não está funcionando, não está encontrando nenhum indivíduo que seja parecido com o melhor de todos, mas que seja um pouco melhor, né? Então, ou seja, se o algoritmo não está conseguindo achar um melhor indivíduo, o que a gente faz? A gente faz a abordagem quase que oposta. A gente volta para o torneio de 2, volta para o cruzamento por torneio de 2, ativa a predação novamente e a gente torna a mutação crescente. Então, com isso, a gente espalha a diversidade na nossa população, tentando achar um indivíduo distinto, né, e aí, estatisticamente, ele provavelmente vai ser não bem distinto, mas vai ser razoavelmente bem distinto do melhor indivíduo atual. Então, basicamente, a gente está procurando uma combinação diferente que ache um indivíduo melhor do que o que a gente já tem. Então, a gente está apostando na diversidade utilizando essa técnica.
E é isso, acho que isso apresenta como nós modelamos o trabalho. Agora eu vou mostrar o código, né, porque está no meu computador, e o código rodando também. Vou deixar aqui, vamos aqui para o VS Code, eu vou só mostrar que aqui em cima tá os dois vetores, né, tanto o de itens, quanto o vetor de peso. Dá para ver que os pesos são altos, né, os valores também, mas os pesos são bem altos aqui. E a quantidade de item, cadê onde o máximo de peso? A quantidade de item é 50, né? E o máximo de peso é 1000, ou seja, tem que ser uma combinação muito fina ali, né? Porque são 50 itens possíveis e, tipo, todos eles são bem pesados. Então, é exatamente ali que o nosso algoritmo está agindo. Agora eu vou só rodar ele aqui rapidinho. Opa! Fomos pegando no flagra aqui. A gente estava comentando algumas coisas para poder... Pra apresentação ficar mais simples. Pra apresentação ficar mais bonitinha, e aí agora ele tá reclamando aqui. Justamente para poder gerar o gráfico sem nenhum problema. Bom, eu vou rodar aqui o código e vou deixar no... Isso. Um arquivo chamado gráfico.txt para justamente poder depois usar o QNOPlot. Então, pronto, o algoritmo rodou. Uma coisa importante é que nesse código nós estamos utilizando as flags do C, né, para deixar mais rápido, mas a gente não está usando o OpenGL justamente porque eu sou pobre e não tenho placa de vídeo. É a vida. Mas a gente fez todas as otimizações possíveis para não ter esse problema, para o algoritmo não demorar, né? A gente acabou de rodar 1.500 gerações aqui, foi bem rapidinho. Deixa eu rodar o QNOPlot aqui, né? E ainda bem que já está salvo, porque a gente já testou várias vezes isso aqui, né? E agora eu vou gerar o gráfico dele. Esse gráfico aqui, ele é respectivo ao melhor indivíduo de cada geração. Então, como dá para ver, as primeiras gerações, como a gente utiliza o elitismo para aproximar ele para uma geração que presta, para uma geração que funcione, né? Ele evolui muito rápido. Antes isso demorava bastante para a gente achar um indivíduo que o fitness fosse positivo, né? Então a gente está sempre imprimindo a geração pelo fitness, né? Aqui na esquerda nós temos o fitness e na direita nós temos as gerações. Então dá para ver uma subida vertiginosa aqui do melhor indivíduo. E aí a partir de então ele vai subindo e ele converge muito rápido para um pico que a gente meio que considera como global aqui, pelo menos talvez com mais gerações a gente conseguisse achar, mas enfim. Aqui, antes da geração 200, aqui ele já achou um indivíduo que... não, é na geração 200, cadê? 57. Geração 57, ele já achou um indivíduo próximo de 2.900, né? Normalmente o nosso algoritmo ele fica por volta de 2.900 mesmo. A gente pode testar, rodar mais gerações, mas por enquanto foi dessa forma que a gente... Acho que ele deu uma subidinha ali, né? É porque tem um traço de gráfico aqui. Ele marca a cor, então eu não sei. Eu acho que isso aqui é só escrever, né? Porque aqui é o título do gráfico e aqui ele marca a cor que tá. Eu posso mudar agora para exibir a média, justamente para mostrar como a gente insere a diversidade. Então, bom, resolvendo alguns problemas técnicos, eu vi que minha câmera desativou e aí eu ativei ela de novo, porque a minha webcam ela é meio de lua e às vezes ela resolve desativar. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa, mas em vez de printar a geração e o fitness, eu vou printar agora a média da população, justamente para demonstrar essa diversidade vindo e voltando, né? Então, aqui, agora em vez de exibir o melhor indivíduo, a gente vai exibir a população. Pronto. Agora a gente roda e vamos pro QNOPlot mais uma vez. Aqui. Tá vendo o gráfico, o tracinho falando que era a cor do gráfico? Sim. Então aqui a gente está exibindo as gerações não, o fitness na média pelas gerações. Então dá para ver que logo no começo ele vai achando ele vai convergindo, né, para uma geração que consegue fazer alguma coisa, consegue levar alguns pesos.
E a partir daí, ele vai brincando com a diversidade, porque o caso médio é justamente o torneio de 2 com predação, então a gente está sempre mantendo a diversidade, e isso faz essa média variar tanto, né? Então tem momentos de elitismo onde a média se aproxima, mas em geral ele mantém a média ali por volta dos 2.800, que era onde a gente tinha chegado com o melhor de todos aqui, ó. Deixa eu deixar o mouse bem posicionado aqui. E bom, basicamente esse é o trabalho. Eu acho que posso demonstrar algumas coisinhas do código, né? Então eu já mostrei como estão os vetores. A gente... tá, uma coisa importante é que como a gente faz aquele cruzamento Deixa eu pegar pelo elitismo. Como a gente tem o genoma, né, de 50 itens, e cada posição equivale a uma coisa, né? Então, a gente não pode sempre copiar a mesma metade no elitismo, a gente pode sempre copiar a mesma metade do genoma, porque senão tem a chance da metade boa ser justamente a que a gente não está copiando. Então, o que a gente faz? A gente sorteia aqui um número entre 0 ou 1, aleatoriamente, e aí, com base nisso, a gente copia ou a primeira metade, né, do melhor indivíduo de todos, né, na hora que ele estiver cruzando, ou a segunda metade. Isso é uma coisa que a gente está fazendo. E aí, no torneio de 2 é muito mais fácil isso, né, porque no torneio de 2 a gente só sorteia 2 indivíduos aqui, tem garantia de que os 2 indivíduos não são iguais. Obviamente, a gente não está mutando o melhor de todos, né, não estamos mexendo no melhor de todos. E aí, a partir daqui, é só copiar metade da mãe e depois metade do pai aqui embaixo. Opa, ao contrário. Metade do pai e depois metade da mãe. Eu acho que isso é tudo. Acho que você quer mostrar, Gabriel, você quer mostrar aquela parte... a gente tinha feito uma função de ordenar, mas a gente viu que tá demorando muito parâmetros. Talvez a gente possa mostrar a coisa que a gente faz sobre o valor, né? Do peso. Isso. Aqui na função, essa função, ela basicamente retorna o índice do indivíduo que tem o melhor fitness. Então a gente define aqui o índice, define qual que vai ser o fitness dele, o fitness temporário e o peso. Então o que a gente faz? A gente vai rodar isso aqui para toda a população, né, indivíduo em indivíduo. Aqui no fitness temporário ele recebe o fitness do indivíduo atual, e aí ele confere se uma flag que a gente chamou de wait flag, né, que começa ativa no início do código, quando a gente faz o setup. Se ela estiver ativa, a gente armazena o peso do indivíduo atual. E aí a gente confere se o peso do indivíduo atual ele é menor do que o menor peso que a gente já tem. E obviamente a gente inicializa essa variável com o maior peso possível pro float, e aí já vai pegando bonitinho. Então o que a gente faz? A gente utiliza essa variável para ter o menor peso possível, né? E atribuir ao menor indivíduo. E aí depois a gente utiliza essa parte para fazer o melhor indivíduo ser esse indivíduo com um peso menor, que ainda ultrapassa a mochila, mas tem um peso menor de todos os indivíduos criados. Então a população vai ser, pelo elitismo, vai ser atraída a esse indivíduo, né? Vai ficar com genes parecidos, e até uma hora que ele vai mutar o suficiente, vai gerar um indivíduo bom o suficiente para levar poucos pesos na bolsa, de forma que a bolsa não fique mais pesada do que ela pode ser. E aí, então, a gente volta para a evolução normal. Então, o nosso trabalho ele acaba tendo duas frentes, assim, né? Primeiro ele busca o menor peso, e daí depois ele busca o melhor fitness de valor. Isso. E, na verdade, são 3 frentes, né? São dois fitness aí, no caso, né? Isso. E a gente também tem a parte da mutação variável, né? Que é, basicamente, a gente usa uma flag chamada finesse. Então, essa flag, ela basicamente diz se a gente está procurando um ajuste fino ou inserir diversidade para achar um indivíduo que funcione. Então, mesma coisa. Últimas 5 gerações, não está tendo diferença, está tendo uma diferença muito pequena, né? Então, o que a gente faz? Divide a taxa pela metade e utiliza a reprodução de elitismo, né? Que é o que está escrito aqui. Se uma das flags se a flag de peso ou a flag de finesse está ativa, a gente vai usar só o elitismo. E a mutação está dentro dessa função de elitismo. Caso contrário, a gente vai usar o torneio de 2 e a predação. Então, se estamos procurando um ajuste fino, a gente vai entrar aqui e decrescer a taxa de mutação.
e utilizar o elitismo, como está escrito lá em cima. Caso a gente consiga achar um indivíduo que melhore, então a gente volta a taxa de mutação pelo normal e muda a flag. Ah, não. Caso a gente percorra. É isso, a gente volta a taxa de mutação pelo normal e também a gente também volta a flag ao que era antes. E aqui a mesma coisa. Se a gente percorrer aquela primeira etapa do elitismo, ajuste fino, não funcionou, a gente vai para a parte de torneio de 2, vai multiplicando a taxa de mutação até tentar achar um indivíduo que seja bom o suficiente, ou então a nossa taxa de mutação já ser maior que 50%, e aí isso já seria aleatório até demais, né? A gente pode testar mais para frente, enfim, fica para trabalhos anteriores, trabalhos posteriores. E é isso, acho que esse é basicamente o nosso código. Você tem alguma coisa para acrescentar, Gabriel? Não, acho que é isso só. É isso. Obrigado. Obrigado por assistir. E até mais. Até.